As pessoas se preocupam muito e dão muito valor para a formalidade, né? Eu sempre tive houve um tempo que eu achei até que isso fosse um problema, né? Muito informal. Você pode reparar aí que nos meus vídeos eu nunca dou um oi para ninguém e nem vou dar, sabe? Não tô nem aí para isso. Eu só uso a formalidade quando não tem como escapar mesmo, né? Uma situação que é muito formal, né? Mas eu particularmente não gosto de formalidade. E veja bem, formalidade é para quem você não conhece, é para desconhecido, né? E primeiro que a personalidade é um negócio criado pela persona, é um negócio mental. A essência não reconhece essa coisa de personalidade. E quando eu estou lidando com as pessoas, principalmente agora, que eu tenho expandido mais minha consciência nesse sentido, eu não vejo as pessoas como alguém longe, separado. Eu, por exemplo, no meu canal, onde eu disponibilizo o meu conteúdo, eu vejo todo mundo como uma parte de mim. Então não tem por que ser formal com a parte de mim. Eu falo o que eu tenho que falar e pronto. Esse gosto, apreço pela personalidade é o que atrapalha pela formalidade, que é uma coisa criada pela personalidade, porque você cresce, né, você é lá criancinha e começam a te ensinar que tem que ter formalidade, né? E aí qualquer coisa se ofende, né, e fica ofendido. Isso faz a pessoa perder um tempo absurdo na caminhada de desenvolvimento, para despertar, né? A pessoa perde um tempo tremendo nisso, porque não precisa de formalidade nenhuma. Em mundos evoluídos, até quem já experimentou estados alterados de consciência mais, uma vibração maior, ou se você é muito íntimo de uma pessoa, um casal, por exemplo, ou amigos, rola quase com a telepatia. Um sabe o que o outro quer já, entendeu? E isso é uma comunicação evoluída, desenvolvida. E isso é muito raro, e no caso de ser pessoas bem evoluídas, né, não há isso de ofensa, da pessoa ficar ofendida com o outro. E justamente é porque a pessoa está completamente dominada pela personalidade. Até a minha cachorra que subiu no meu colo aqui agora até me inspirou. Os nossos animais de estimação, por exemplo, a nossa comunicação com eles é quase telepática. Você não precisa ter formalidade com o seu cachorro. A relação que você tem com eles é uma coisa intuitiva, você não precisa de formalidade. E da mesma forma, quando a gente está lidando com pessoas do nosso mesmo meio, né, que são nós que sabemos que o outro é uma parte de nós, não tem a menor necessidade, essa coisa de formalidade. Tudo isso quem cria é a mente, a personalidade da pessoa. Isso foi ensinado pra gente desde criancinha, entendeu? Essa coisa de ficar ofendido, ficar magoado, isso vai pra tudo na vida, relacionamentos, tudo que pra mim é uma coisa tão natural, mas para as pessoas é uma coisa absurda, e pra mim tem sido mais natural ainda, porque mesmo sendo natural pra mim, por exemplo, nos meus vídeos eu nunca dou tchau nem dou oi no começo, mas ainda assim conversando com algumas pessoas, quando elas discordam violentamente, eu ainda ficava chateado, né? E ficava puto e às vezes discutia também. Nossa, eu tenho abandonado isso numa velocidade absurda, sabe? Porque você vê que são as personalidades que estão interagindo. A pessoa é completamente dominada. Isso vai por terra quando você percebe que é tudo um teatro, é tudo um fingimento. É tudo uma mentira. Sabe? São pessoas interpretando papéis. Tudo isso é efêmero. Isso que foi criado, instituições, sociologia, dinheiro, aparência, status. Tudo isso foi criado, um negócio efêmero que vai acabar. A própria vida, a própria passagem do ser nesse mundo é uma coisa efêmera, que vai ter o seu tempo e depois vai acabar. Então é dado um valor absurdo para essas coisas idiotas, essas coisas à toa, essas coisas insignificantes. E que a gente não percebe, justamente porque a personalidade está montada em cima. A personalidade dá um valor absurdo para isso. Então as pessoas não deveriam se sentir ofendidas com as coisas e ficar toda, sabe? Deveria haver um relacionamento mais aberto, de essência com essência. Você tá cheio de sabe tudo, aí já sabia de tudo isso, eu tô careca de saber de tudo isso. Então por que ainda rola disso? De ficar ofendidinho, magoadinho? É essência com essência. A minha personalidade magoou a sua personalidade. Mas e daí? A minha essência quer falar com a sua. A minha essência quer ter uma relação com a sua. Se você compreendesse que a sua personalidade não deveria ter poder nenhum sobre você, apesar dela te dominar completamente,
e permitir que a sua essência dirigisse a sua vida, esse tipo de problema não aconteceria. É claro, isso aqui também já seria o paraíso celestial, né? O silêncio mental, ele não permite que a persona se manifeste dentro da pessoa. A persona, ela não vai desaparecer, ela só desaparece quando a pessoa morre. Ela deve se manifestar com o controle do indivíduo, o controle da essência, não a persona controlar ela mesma. Isso é uma ilusão. É por isso que não pode ter intenção. Pode ter a primeira, para você começar, mas depois isso tem que se tornar o modus operandi. Porque depois que isso se tornou o modus operandi, se tornou a segunda natureza, aí não é mais a persona que controla ela mesma, é a essência que controla a persona. Mas a princípio é preciso uma intenção de controlar. Então você, através do seu intento, né, do seu centro, você controlando a sua persona, você vai manifestar ela para fora. Usar ela para se comunicar para fora, ou seja, com os outros, com as pessoas, é de certa forma natural, né? E esse mundo exige que a gente faça isso, né? As comunicações são dessa forma, o mundo é desse jeito. Hoje ele se apresenta dessa forma. Quem sabe no futuro, daqui milênios, as coisas não mudam, né? A partir do momento que você permite a sua personalidade ficar tagarelando na sua cabeça, não permitir que você tenha silêncio mental, e tem pessoas que nem percebem, nem sentem falta de silêncio mental, você está completamente dominado por ela. Quando você consegue impor o silêncio mental, ou seja, você quer ficar com silêncio mental, mostrar para ela que é você que manda, você tem poder sobre ela, você está começando a dominar ela. Mas toda vez que você estabelece o silêncio mental, por um curto período, ela já vem. E ela vem, e ela, a princípio, e talvez por um longo tempo, ela vai sempre te vencer nesse cabo de guerra. Porque, como eu até já comentei aqui, ela é mais antiga que a gente, ela é mais velha, ela é astuta. Nós estamos começando agora, nós nos deparamos agora, pelo menos eu, agora que eu fui me deparar com isso que está embaixo do nariz. Então leva tempo para desenvolver isso. Mas o silêncio mental, que é a natureza do nosso ser, que é o que deveria manifestar mais na nossa vida, é a vitória sobre ela. É mostrar quem é que manda. E ela pode se manifestar, mas para fora, para quando for falar. Dentro de nós, não precisa que ela tome conta. Porque o nosso interior, a natureza do nosso interior é silêncio e presença apenas. Até você tomar consciência de que você tem uma personalidade e que é ela que vive, e você, na verdade, a sua essência, você está socado ali embaixo e não faz nada, você é completamente dominado por ela. E a essência está com foda-se ligado o tempo todo, né? A essência, ela é neutra, como eu já disse, é a presença, o silêncio. Então quem sofre aí também e se diverte e faz drama e faz e acontece, né? E faz cagada, é só a persona. Mas quando você admite que você tem uma persona e ela que controla a sua vida, você primeiro vai ter um momento de ficar muito chocado, né, com essa realidade de que você não controla a sua vida, você estava tendo uma coisa controlando a sua vida, você descobre a sua verdadeira natureza, tem uma catarse, tem uma fase bem chocante, mas depois que vai assentando a poeira disso tudo, você começa o processo de... É a primeira autoobservação, né? Que daí acontece em paralelo a esse choque aí. E logo em seguida vem a honestidade íntima. Quando começa a honestidade íntima, é o começo de uma relação consigo mesmo. Que até então era tudo um fingimento. A relação era só com as pessoas de fora. A persona só se relaciona com os outros de fora. E ela muitas vezes se preocupa em ser honesta, em contar a verdade com os outros, porque ela está preocupada em como que ela vai parecer para os outros, né? Na aparência. Você que se dane, a persona está cagando para você. Ela usa você como se fosse um papel higiênico. Ela não se importa com você, na verdade. A gente sabe muito bem disso. Pelos resultados que nós temos, pela vida que nós levamos. Nós somos o tempo todo sabotados pela persona, que é também conhecido como autossabotagem. Então, quando você começa a perceber isso, a honestidade íntima também é muito importante nesse aspecto, porque você começa a ter uma relação consigo mesmo. Quando você descobre realmente a sua essência, aí começa um relacionamento com você mesmo. Então você não vai mais querer se sabotar, porque você sabe que não tem a menor lógica. As pessoas não conseguem compreender isso, mas essa insistência em ficar se sabotando e se sabotando o tempo todo, né? Isso sem falar naqueles que já desistiram de achar culpado, né? Justificativo. Não, porque é o governo, é não sei quem, sabe?
Mas quem entendeu que ele é responsável pela própria vida, e ele que tem que se virar, ele tem que se libertar a si mesmo, né? Apesar de muitos ainda ficar no pé de mestre, de guru, mas quem já entendeu isso, ele não se sabota mais, ou ele diminui isso ao máximo, porque a relação que ele finalmente, pela primeira vez na existência desse ser, ele vai ter uma relação consigo mesmo, que ele não tinha. O que a persona tem com o indivíduo não é uma relação. Ela está fazendo ele de palhaço. Ela está usando ele. É uma enganação, é um teatro. E a relação que as pessoas têm entre si, com elas, é isso que você olha aí, abre a janela, sai na rua, liga a TV, é isso. É tudo um fingimento, é um teatro. Entendeu? É tomar vantagem, é ganhar dinheiro, é vampirização, sabe? Desonestidade. Nenhuma personalidade é confiável. Nenhuma é confiável porque ela está errada. Ela funciona de forma errada. A pessoa está usando de forma errada. Não é confiável porque ela é do mal, aquela polaridade, né, que o povo adora, e a dualidade, porque ela é do mal. Não! Ela não é confiável porque ela está sendo usada de forma errada, de forma inadequada. Então ela não é confiável. A essência é confiável, porque a essência é a essência. Ela é guiada pela fonte. Então sim, ela é de confiança, ela nunca erra. Mas a persona erra o tempo todo. Então é muito importante ter essa consciência e vivenciar essa realidade, aceitar isso. É chocante, deixa perplexo, tira o sono, parece que está ficando louco. A maioria nem quer saber, né? Sai pra lá, né? Mas quem aceita, sabe? Quem se permite passar por esse processo, começa uma verdadeira relação consigo mesmo. Um relacionamento interno. E aí a honestidade íntima é tudo nesse processo. E é uma coisa que se dá naturalmente. Não precisa fazer esforço nenhum. Porque agora você reconheceu a sua essência. Por que você sabotava a sua essência? Porque você não conhecia. Eu ouvi falar, não sei quem falou. O Hélio Couto falou que existe uma tal de centelha divina aí. Ouvi falar. Não, agora você sabe que tem. Você viu, você experimentou. É claro, quem se permite isso, né? Então você passa a ser honesto, porque agora você está se relacionando com algo que você sente, né? Que você sabe que é. É como assim, se você não existisse. Como que você vai ter um relacionamento com você mesmo se você não existe? Porque a pessoa que vive 100% personalidade, que todas as pessoas praticamente no planeta, elas não existem, elas são zumbis. Elas são completamente previsíveis. Então o reconhecimento do domínio da persona é essencial para esse processo. É o tempo todo, ela está lá o tempo todo. É ela que se ofende, é ela que fica chateada, é ela que cria dualidade. Não, porque não sei quem não é da luz, não sei quem é das trevas, é ela que cria tudo isso. Por que existe esse problema de fulano não é da luz? Porque se não é da luz é das trevas. Se é das trevas pode fazer mal. Se pode fazer mal para mim, que mal que ele pode fazer para mim? O pior mal que pode fazer é matar. Então, entendeu? É uma cadeia de eventos, uma coisa que está ligada a outra, que puxa outra, que puxa outra. Lembra aquela história que só existem duas emoções e as outras são todas derivadas dela? Que é amor e medo. Toda essa coisa de que, porque o fulano não é da luz, a persona cria essa dualidade através do medo. É a persona que cria o medo. Porque a partir do momento que você sabe que você é um ser eterno, que a sua essência é eterna, que você é a sua essência, por que você vai ter medo de alguma coisa? Qual que é o fundamento de ter medo de alguma coisa? Impossível você morrer. Qual que é o medo? Então se não tem medo, não tem dualidade. Então não tem luz, treva, não tem nada. Você tem, por exemplo, nesse mundo nosso, a luz e as sombras, elas interagem para criar essa realidade. Porque se houvesse só luz, nesse nosso mundo, por exemplo, ia ser só um borrão, ninguém ia enxergar nada, não ia existir nada. Precisa a sombra criar contraste com a luz, as duas se misturarem, é aquela coisa, a luz se projeta na sombra para conhecer melhor a si mesma, né? Um dizer bem antigo. Então, as duas forças são uma só. As duas forças são o todo. Quem cria a dualidade é a personalidade, é a mente. E não é porque a mente é do mal. Aí já é outra coisa, dualidade. É porque a mente está sendo usada de forma incorreta. Porque o certo de você funcionar é igual ao centro. Teve gente que veio perguntar para mim, mas será que é possível funcionar assim sem analisar? Analisar é tão importante? Não. Analisar não é importante coisa nenhuma. Importante é você funcionar como centro. O analisar te mantém preso na mente. É lógico que as pessoas acham que funcionar assim com a mente é importante. Se elas não achassem, o mundo não seria como é.
É lógico que dá trabalho, é complexo, é difícil, é desafiador, é lógico que é tudo isso. É lógico que eu pareço um maluco falando tudo isso, é lógico, claro. Porque se fosse assim o óbvio, o pior é que é o óbvio, né? Mas se fosse assim um negócio que, sabe, todo mundo sabe, já como muita gente chega, isso eu já sabia, isso eu já sei. Se fosse assim mesmo, o mundo seria outro. As pessoas, mesmo esses estudiosos e espiritualistas, eles seriam outras pessoas. Eles teriam outros resultados. Mas não. Ele, para os de fora, é o bonitão, sabe? Mas para ele mesmo, ele só mente para si mesmo, ele só se engana o tempo todo. Agora, e a coragem para aceitar isso? Que está se fazendo de trouxa, está se enganando, se sabotando. Ninguém aceita. Porque não, onde é que eu fico, né? E o meu papel aqui, de bonitão, de bonzão? Sabe, isso precisa acabar. Essa ilusão do papel, do teatro, sabe, do artista. Isso precisa acabar para a pessoa poder recomeçar. E tem que desconstruir, precisa passar por um processo de construção. Quando eu conheci a ressonância harmônica, mesma coisa. Morreu o anterior, começou um novo. E a vida é assim. É alquimia, lembra a alquimia da alma? Fogo e água, fogo e água. Vai trabalhando a matéria-prima até ficar só a essência. Vai jogando os elementos na matéria até que fique a essência pura. Esse é o processo contínuo. Mas não pode fugir desse processo. Não, eu não vou reconhecer nada, eu sou bonitão. Se eu não entendi, se eu não fui capaz de experimentar e fazer, é porque não funciona, é mentira, é do mal. Inventa os mais variados tipos de racionalização possível. Para continuar sendo bonitão. Para não precisar baixar a cabeça e encarar a reciclagem, a desconstrução, para poder renascer de novo. Se a pessoa não se permite passar pelo processo alquímico da alma, não vai ter desenvolvimento. Para quem é orgulhoso, não tem evolução. Vai ficar rígido o máximo de tempo possível. Não é que não tem também, até tem, né? Mas demora. Demora muito mais, né?